Jesus protege todo mundo. Ele protege Jesus hoje. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Graças ao Senhor bom Deus. Glórias pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos. A paz seja no coração daqueles que assim podem receber a paz. Jesus dá uma paz verdadeira. Jesus diz: minha paz vos deixo, não como o mundo a dá. Nesse instante momento está prestes a ser anunciada a mensagem do Evangelho em nome de Jesus Cristo. Não em nome de alguma religião ou igreja, mas em nome de Jesus Cristo. O intuito de Jesus não é levar alguém para alguma instituição religiosa. O intuito de Jesus é trazer ao nosso coração arrependimento para nos levar à salvação. Por isso que Jesus diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha sobre vós o tempo do refrigério. Aleluia, glórias ao Senhor Deus. Nesta noite vai ser lida a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 adiante. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Jesus diz sobre o juízo final. Ou melhor, sobre o dia do juízo. E sabemos nós, todos nós, certamente compareceremos diante de Jesus Cristo para receber a recompensa eterna, ou salvação ou condenação. Mas nós devemos prosseguir em buscar a salvação. Nós devemos ser perseverantes em Jesus Cristo e buscar a vida eterna. Ou melhor, a salvação eterna. Devemos ser persistentes em permanecer em Jesus Cristo para herdarmos o céu de glória. Glórias a Jesus Cristo que nos tem dado a sua misericórdia. Essa é uma noite maravilhosa. Maravilhosa noite para pregar a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, para voltarmos ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão de fato desgarrados do aprisco das ovelhas, o qual Jesus Cristo é o verdadeiro bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Certamente devemos nos retornar como bons filhos para Cristo, a fim de sujeitarmos ao Senhor Deus, assim de tornarmos a Jesus como Ele sendo o nosso único pastor e o único que pode nos salvar de nossos pecados. Arrependa-se e torne-se para Jesus Cristo enquanto ainda há esperança. Não vai ter uma esperança então numa sepultura onde vai fazer missa de sétimo dia, porque certamente não existe purgatório. Por isso não há esperança numa sepultura, porque não existe um purgatório. A Bíblia menciona sobre o céu e também sobre o inferno, sobre uma salvação eterna e também sobre uma condenação, a qual também é eterna. Por isso devemos prosseguir o caminho com Cristo, porque só Jesus Cristo nos faz deleitar em verdes pastos. Só Jesus nos guia mansamente em águas tranquilas. Só Ele pode nos trazer salvação. E é isso que garante a palavra de Deus. O livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Está escrito: porque em nenhum outro nome, dado no céu ou na terra, podemos ter salvação senão através de Jesus Cristo. Não tem outro nome além de Jesus que possa nos salvar. É só Jesus Cristo. Alguém disse assim: muitas religiões, na verdade, muitas igrejas dizem que é ali que está a salvação. Eu te pergunto, onde que está a salvação através de Jesus? Muitas igrejas afirmam que lá está a salvação e que só lá pode alcançar a salvação.
Aí eu te pergunto, o que Jesus foi fazer então na cruz? Se a Bíblia fala que somente em nome de Jesus nós temos acesso à salvação, então de fato os homens estão debaixo do engano, debaixo de uma mentira, enganando e sendo enganados. E a Bíblia fala sobre isso em Mateus 24, versículo 4. Cautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, disse Jesus. Tome cuidado para que ninguém te engane. Você tem uma Bíblia e certamente a partir dela você pode conhecer a verdade. Nós temos uma Bíblia para isso, para nós conhecermos a verdade. Nós temos uma Bíblia não para colocar em cima de um painel de um carro, aberto num salmo, como se fosse um amuleto supersticioso para espantar o mal. Mas nós temos uma Bíblia para, de fato, entender quais são os caminhos de Deus, para conhecermos a verdade, para voltarmos aos caminhos de Deus através da sua palavra, a palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz: examinai, pois, a Escritura, porque ela testifica de mim e nelas vocês encontram a vida. Jesus diz que devemos examinar a Escritura. Nós devemos examinar a palavra para compreender os caminhos retos diante de Deus. Para voltarmos ao Senhor, precisamos conhecer o caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho. Não existem vários caminhos para levar para Deus, não. Só existe um único caminho. E Jesus declara esse caminho, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Quem chega ao Pai se não for por Jesus Cristo? Talvez você pode acreditar que tem uma fé em Deus já é o suficiente, mas a Bíblia fala que a fé sem obras não é o suficiente, a fé sem obediência não é o suficiente, a fé sem arrependimento, sem conversão não é o suficiente. O que é uma fé sem obras? É uma fé sem obediência a Deus, é uma fé sem fidelidade a Deus, é uma fé onde as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam. Está escrito em Tiago 1,22: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Não basta somente ouvir e conhecer, o principal é praticar. O principal que está escrito na palavra a ser ouvido e praticado. Conhecer não nos leva a Deus, mas conhecer e colocar em prática nos leva à salvação eterna. A salvação ela é acompanhada de obras. Não é uma obra de caridade, ajuda um ali, outro aqui, e Deus perdoou seus pecados e agora está tudo certo. Não. A salvação vem por meio da fé, ou seja, por meio de uma conduta de fé, por meio de um caminho de fé, por meio de uma caminhada com Cristo. A palavra de Deus fala assim em Mateus 25. Está escrito em Mateus 25, versículo de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, estava com sede, deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedastes-me. Porém estava nu e vestiste-me, e então adoeci e visitaste-me. Então estava na prisão e fostes ver-me. Então perguntaram os servos ao Senhor. Os justos responderão: Senhor, quando te vimos nessa situação, e assim o fizemos. Então Jesus responderá: quando a um dos meus pequeninos fizestes, assim também o fizestes a mim. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus está falando: quando fizestes a um dos pequeninos, certamente a ele também fizestes. Esta palavra está falando sobre um juízo final.
E de fato esse dia ele vai chegar para todos nós, a toda criatura debaixo dos céus e da terra, todos que creem e os que não creem, ou seja, todos os crédulos e também os incrédulos, tanto os descrentes como também os crentes, tanto os não religiosos como também os religiosos, tanto os que de fato obedecem a Jesus como os que não obedecem a Jesus. O dia do juízo ele virá para todos, e todos estarão diante de Jesus. Agora a questão é que Jesus está dizendo que quando ele vier, nesse grande dia em que Jesus Cristo vier, ele virá acompanhado de seus anjos. Ele virá junto de milhares de seus santos anjos nos céus, com grande poder. Se nós de fato formos pensar sobre o dia de Jesus, sem olhar para a Bíblia, nós vamos entender que vai ser um dia maravilhoso e todas as pessoas vão desejar esse dia. Mas de fato uma pessoa, quando ela olhar para a Bíblia e ela olhar para a sua conduta, ela não vai desejar que Jesus venha, porque de fato nem todos estão dispostos a arrepender-se, deixando os maus caminhos e tornar-se ao Senhor. E assim, quando nós olhamos para a Bíblia, lemos o que está escrito aqui, a Bíblia nos mostra que quando Jesus vem, não é um dia tão alegre assim para os ímpios, mas é um dia de desolação, é um dia de angústia, um dia de trevas, onde a Bíblia fala que naquele grande dia prantearão e certamente se angustiarão com uma profunda angústia, sabendo que certamente o Senhor Jesus Cristo, ele veio e você não participou. E o dia do Senhor ele vem e muitas pessoas de fato não estão se preocupando muito em se aprontar para se encontrar com Deus. As pessoas estão colocando a sua confiança em seus sentimentos do coração, estão indo para o fora. Porque de fato estão achando que Deus só quer um coração bom, e não existe coração bom sem de fato estarmos 100% em Jesus Cristo. O que é estar 100% em Jesus Cristo? É ser uma pessoa perfeita em tudo? Não. É você de fato ter o verdadeiro temor. O verdadeiro temor nos aparta de toda iniquidade. O verdadeiro temor nos faz arrepender todos os dias e a todos os instantes, a não desejar o pecado. O verdadeiro temor lança fora toda a culpa e nos lança para longe de toda inimicudade. O verdadeiro temor afasta o homem da embriaguez e de todo o orgulho. O orgulho é algo mau diante de Deus. Nós não devemos celebrar o orgulho. O Brasil não deve ter uma celebração para o orgulho. O Brasil não deve ter uma data para celebrar o orgulho, porque o orgulho é mau diante de Deus, ele não deve ser celebrado. Nós não devemos celebrar diante de Deus, caminhando de forma iníqua, vivendo em bebedices e idolatrias. As pessoas estão vivendo uma grande loucura do pecado, caminhando para o inferno. Mas assim a Bíblia fala no livro de Efésios: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus ele quer que se arrependam e tornem-se para Deus. Não adianta confessar com os lábios que crê em Jesus e desonrar a Jesus Cristo através das ações. Não adianta confessar que crê em Deus quando na verdade não estamos nos tornando a obedecer a Deus. Não adianta de fato dizer que Jesus está em nosso coração quando na verdade Jesus não está em nosso coração. O que está é o pecado, é os desejos pecaminosos e não a vontade de Deus. O dia do Senhor Jesus ele virá. O mais próximo que possamos imaginar vem o dia do Senhor. O dia do Senhor, como fala o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14, está perto, aproxima-se muito o grande dia do Senhor. O profeta Sofonias diz que naquele grande dia nem a prata nem o ouro poderá salvar o homem, mas pelo fogo do zelo da ira de Deus os consumirá a todos os que pecaram e não se arrependeram. O grande dia do Senhor, como diz a Bíblia, vai ser tristeza para muitos, será alegria a poucos, será alegria para aqueles que de fato perseveraram em Jesus até o final, até a última hora, até o último momento. Mas será de angústia para os que de fato amaram o pecado e não amaram a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Em Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo
é inimizade contra Deus. Não tem como amar o mundo, não tem como amar e ter prazer nos pecados, e assim está amando Deus. Não tem como estar porfiando por dois caminhos, não tem como estar agradando a Deus, caminhando em trevas, caminhando em perdição, caminhando em bebedices. Não tem como agradar a Deus caminhando em homossexualidade. Não tem como agradar a Deus vivendo em adultério. Não tem como viver agradando a Deus com sentimentos profanos no coração e maliciosos. Não tem como viver agradando a Deus vivendo uma vida de mentira, sendo mentiroso. Não tem como agradar a Deus. Arrependa-se e torne-se para Cristo. Arrependa-se e torne-se para Deus. Porque assim Deus, pela sua misericórdia, Ele pode transformar o homem. Assim, pela sua misericórdia, Deus pode fazer o homem se tornar uma nova criatura. Aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Tudo se faz novo em Jesus Cristo, mas fora de Jesus somos apenas velhas criaturas, caminhando para o inferno, pecando dia após dia, sem temor do Senhor Deus poderoso. Quantas pessoas estão desejando o dia do Senhor Jesus Cristo? E quantas pessoas de fato não estão buscando o dia do Senhor? O dia do Senhor, o que é o dia do Senhor segundo a Bíblia? Segundo a palavra de Deus, o dia do Senhor é o dia da salvação para os justos. O dia do Senhor, segundo a Bíblia, é o dia para a condenação dos ímpios. Os justos, segundo a Bíblia, resplandecerão. Mas os justos, segundo a Bíblia, não são justos segundo as obras humanas, mas são justos diante de Deus, os que praticam a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a sua palavra, como está escrito em João capítulo 7. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus é a sua palavra. Aleluia! A palavra é a justiça de Deus. E é conforme esta justiça que Deus nos julgará. E é conforme esta justiça que nós devemos caminhar. É segundo a palavra de Deus que devemos buscar o que é bom. É segundo a palavra de Deus que nós podemos entender o que é um caminho reto. É segundo esta palavra, a palavra de Deus, que nós podemos discernir o que é luz e o que é trevas. Por isso tornemos para a palavra de Deus. Por isso devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, se afastando de todo o caminho ímpio, se afastando de todo o caminho e sentimento imoral, se afastando de todo o caminho e sentimento profano, deixando o ímpio toda mentira, deixando o ímpio todo orgulho, toda soberba. As pessoas acham que Deus não olha para essas coisas, mas a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que Deus olha para as intenções do homem. E o que são as intenções? As intenções são os sentimentos de orgulho, sentimentos de soberba, sentimentos de imoralidade, sentimentos maliciosos, sentimentos depravados, sentimentos de mentira. Ou seja, apenas os sentimentos já são suficientes para nos colocar em uma condenação diante de Deus. Por isso que Jesus fala, torne-se para Deus. Deixe o ímpio seus maus caminhos. E o ímpio pensa que o seu coração é bom, e pensa que a bondade do seu coração te leva a um caminho bom, mas na verdade o caminho do homem sem estar diante de Cristo, sem fazer a vontade de Cristo, é um caminho mau. Ainda que tenha boas obras, ainda que tenha obras de caridade, ainda que tenha no seu coração uma crença religiosa, mas se de fato a palavra de Deus não é o caminho que você tem trilhado, é um caminho mau de trevas. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra que nos concede. A cada dia o Senhor Deus tem dado a sua misericórdia a cada um de nós. Como fala no livro das Lamentações, no capítulo 4, grandes são as suas misericórdias, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos vivos. Porquanto as suas misericórdias, elas renovam dia após dia. A cada manhã,
A cada dia, a cada manhã, é mais uma oportunidade. E as oportunidades se chamam misericórdia. Porquanto uma pessoa sendo merecedora da condenação, ainda assim Jesus dá mais uma chance. Isso é misericórdia. A pessoa não sendo de fato aprovada por Deus, ou seja, não estando pronta para estar diante de Deus, Deus dá mais uma chance. E a cada manhã é mais uma chance. A cada dia é uma nova chance. E a cada nova chance as pessoas estão o quê? Desperdiçando esta chance. Desperdiçando essa chance no pecado. A cada manhã Deus dá mais uma oportunidade. E o que as pessoas fazem? Ao invés de escolher o caminho que leva para a vida, estão escolhendo o caminho que leva para o inferno. Ao invés de escolher o caminho que conduz à salvação, estão trilhando o caminho de condenação. Devemos melhorar diante de Deus os caminhos. Devemos buscar o caminho de salvação. Porque isso aqui que está escrito em Mateus 25, o juízo de Deus, ele vai acontecer. E segundo assim diz a Bíblia, após a morte vem o juízo. Ou seja, após a morte vem o juízo de Deus. Como Jesus está falando, cada um terá que dar conta de suas obras. Por isso, melhore os caminhos diante de Deus. Endireita as veredas e preparai o caminho para o Senhor. Preparai o caminho para o Senhor. Endireitai as vossas veredas. Porque o dia do Senhor ele está próximo, está perto e aproxima-se muito o dia do Senhor. O dia do Senhor ele vem. E ele vem como chama de fogo. Como está escrito em Malaquias capítulo 4. Aonde ante a face de Deus, todo ímpio e todo soberbo padecerá uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus, quando Jesus Cristo vier para ser glorificado. Conforme está escrito na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo de número 1, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, ou seja, nos seus servos, ele virá como labareda de fogo, trazendo então vingança sobre os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre os quais não conhecem a Deus, os quais padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus, como labaredas de fogo, como assim está escrito a palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 1. A palavra do Senhor fala sobre esse grande dia. Eu te pergunto, de fato, você está preparado para o grande dia do Senhor? O grande dia do Senhor é após a descida à sepultura. O grande dia do Senhor é após descer ao pó. Cada criatura terá que estar diante de Deus para dar conta de suas ações e prestar conta diante de Deus. De maneira que a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo. Cada um terá que dar conta de suas ações e escolhas. Por isso reveja e veja bem quais têm sido as suas escolhas diante de Deus. Quais têm sido os seus caminhos diante de Jesus Cristo. Quais têm sido as suas condutas diante do Senhor. Porque diante do Senhor nada está em oculto, nada está escondido e nada está em secreto. Nada está distante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. Conforme diz a palavra de Deus, os olhos de Deus contemplam os justos e os injustos. E a palavra de Deus fala em Lamentações, que assim faz Deus nascer os céus, tanto sobre o justo e o injusto. Assim faz Deus nascer o sol sobre todos, tanto o mal como o bom, tanto o justo como o injusto. Assim faz Deus nascer o sol sobre cada um. Ou seja, assim faz Deus a sua misericórdia sobre cada pessoa. Assim Deus dá mais uma chance para cada pessoa. Ou seja, Deus é um Deus que dá a mesma oportunidade a todas as pessoas. Mas infelizmente muitos desperdiçam e rejeitam as oportunidades dadas por Jesus Cristo para buscarem a salvação. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, mas em teu nome fizemos maravilhas e prodígios. Em teu nome fizemos muitas coisas boas. Mas ele dirá então abertamente: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. É o que aqui está escrito em Mateus 25, é justamente isso. Quando Jesus vier, o grande dia do Senhor,
ele vai separar os justos dos injustos, o bode das ovelhas. Jesus vai colocar à sua direita as ovelhas, Jesus vai colocar à sua esquerda os bodes. Jesus vai dizer às suas ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí o reino dos céus que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. E dirá então aos que estão à sua esquerda os bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e seus anjos. Ou seja, esse é um dia de juízo. Quando Jesus vier, vai ser um dia de separação entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que de fato busca fazer a vontade de Deus e o que não faz, entre o que busca a escolha que conduz à salvação e o que faz a escolha que leva ao caminho de perdição. Jesus vai separar aqueles que estão dando ouvidos à sua voz, estão seguindo a sua palavra, e aqueles que escutam, mas não praticam, estão sendo rebeldes. Os bodes, segundo a Bíblia, eles não estão sujeitos a Deus, mas as ovelhas são conhecidas porque elas ouvem e seguem. E Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem e seguem. Ou seja, a ovelha, ela pratica, ela ouve e segue, mas o bode de forma nenhuma ele dará ouvido, o bode de forma nenhuma ele vai seguir, o bode de forma nenhuma dará ouvidos às palavras do Senhor Deus, mas antes ele é rebelde, sendo resistente. E assim são muitas pessoas diante de Deus, rebeldes à verdade, resistentes contra a verdade, resistentes contra os caminhos de Deus, sendo réprobos e de coração duro e obstinado pelo pecado, sendo de coração orgulhoso e soberbo e se tornando às suas vontades que são más. Só que Jesus nessa noite está anunciando arrependimento. Jesus está anunciando arrependimento e conversão, porque é isso que a palavra de Deus nos anuncia. Em todos os lugares é esta palavra que Jesus anuncia. Lá em Atos capítulo 17, porque Deus anuncia agora, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados, porque Deus determinou que vai julgar o mundo. E isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Porquanto a ressurreição de Jesus nos traz uma certeza que Deus julgará o mundo, tanto vivos como mortos. Quando Jesus Cristo vier, ele vai julgar tanto os justos como os injustos. Jesus vai salvar a uns e a outros ele vai dar o seu pago de condenação. A uns Jesus vai te dar a recompensa como salvação, e a outros Jesus vai dar a condenação como recompensa, como salário do pecado, como a recompensa da iniquidade. Aos trabalhadores da iniquidade Jesus dará o seu salário, o seu pago, a condenação eterna. Aos trabalhadores da justiça, as ovelhas de Cristo, ele dará a recompensa, a vida eterna. Por isso não seja um trabalhador da iniquidade, não caminhe na imoralidade. Quanto a imoralidade está aumentando a cada dia mais. Sodoma e Gomorra não se compara ao que se fazem debaixo desse século presente. Sodoma e Gomorra não se compara às ações que este mundo tem praticado. Cada dia mais está aumentando a imoralidade. A cada dia mais o homem está perdendo o temor de Deus. A cada dia as ações do ser humano e as suas escolhas estão sendo cada vez mais tenebrosas e más diante do Senhor. E não há motivo para Deus estar amando este século. Não há motivo para Deus estar com o seu coração alegre por esta geração. Porque de fato o que se cometem debaixo do céu é mal. Os segredos do homem no seu oculto são maus diante de Deus. E Jesus chama para arrependimento e conversão, para um momento de conserto diante de Deus, para uma aliança eterna de fidelidade diante do Senhor Altíssimo. O que Deus contempla no coração do homem, infelizmente é mal, porque Deus ele sonda as intenções do coração do homem, como diz o Salmo. Deus, ele contempla as ações, ele contempla os segredos do coração do homem, e ele pesa as suas intenções, como se ele tivesse uma balança em seus olhos. Ele contempla e pesa as intenções do homem. Que as suas intenções diante do Senhor Jesus possam ser convertidas em intenções de fato que te levam para Cristo. Que as suas intenções diante de Deus possam ser para a salvação, possam ser de fato para a vida eterna. Que as intenções do coração possam levar a glorificar a Deus.
que o Senhor Jesus Cristo possa trazer renovo e de fato trazer a salvação àqueles que estão em perdição, àqueles que estão em condenação, porque eis que o dia ele vem aonde Jesus ele vai separar os bodes das ovelhas, entre os que servem a Deus e os que não servem, e a Bíblia fala que ele virá nas nuvens no céu, ou seja, nas nuvens no céu vai acontecer o juízo de Jesus Cristo. Nas nuvens do céu, Jesus vai vir junto de milhares de seus santos anjos para julgar os santos e os profanos, para salvar os santos e condenar a todos os profanos. Aleluias! Desejamos o dia do Senhor quando estamos preparados, mas tememos que o dia do Senhor venha quando não estamos preparados. Quando estamos com nossos caminhos retos diante de Deus, dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, ou seja, vem Jesus, porque eu estou ansioso, eu estou pronto. Mas dizemos não para a vinda de Jesus, quando de fato não estamos preparados. Quantos dizem não para a vinda de Jesus, porque de fato não estão preparados para encontrar-se com Deus? Aleluia, mas a palavra do Senhor fala: prepara-te para encontrar-se com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, Deus poderoso. Prepara-te para se encontrar com Jesus Cristo, o Senhor. Assim Deus diz para Israel: prepara-te, Israel, para se encontrar com Deus. Sabemos qual é o contexto de Israel: povo escolhido de Deus. Seja você o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus não é o povo que de fato tem uma religião, é o povo que de fato está entregue à vontade de Deus. O povo que de fato diz: eis-me aqui, Senhor, busca a vontade de Deus. Mas infelizmente muitos se aprontam para o pecado. Só basta uma ligação, as pessoas já estão lá cometendo as suas imoralidades, já estão lá se embebedando e cometendo adultérios. Mas quando a palavra de Deus de fato está te chamando para Cristo, para se arrepender, as pessoas estão fechando seus ouvidos, estão endurecendo o seu coração, estão desviando a sua atenção. Só que eis que o dia do Senhor ele vem, eis que a salvação está diante de ti e a condenação está diante de ti. Eis que Deus coloca duas escolhas diante do homem: uma que te leva à salvação e outra que te leva à condenação. Escolhe agora a salvação, escolhe agora o caminho de vida eterna, escolhe agora o caminho que te leva a Cristo Jesus, escolhe agora o caminho que te leva à vida abundante. Jesus é o caminho que leva a vida com abundância. Essa palavra não nos chama para termos uma religião. Essa palavra, o intuito dela é nos chamar para ter comunhão com Cristo, para caminhar com Cristo, para andarmos com Cristo. Necessário é aceitar o acordo de paz com Deus. O que é o acordo de paz com Deus? É aceitar essas palavras que Ele mesmo assim deixou para nossa prática, para nós de fato obedecermos. E quando nós não obedecemos essa palavra, não temos um acordo de paz com Deus. Enquanto nós somos de coração duro e obstinados pelo pecado, nós não temos paz com Deus. Enquanto as pessoas estão com o coração orgulhoso, elas não têm paz com Deus. Enquanto a pessoa está no caminho de rebeldia, ela não tem paz com Deus. Enquanto a pessoa está com o coração avarento, ou seja, amando dinheiro e não amando Deus, está sem paz com Deus. Enquanto a pessoa está cometendo bebedices, embriaguez, adultérios, imoralidades, essa pessoa não tem paz com Deus, porque certamente quando descer ao pó, vai descer ao inferno sua alma e vai perecer. E a pergunta é: quantas pessoas estão preocupadas com isso? Não estão preocupadas com isso? Quantas pessoas de fato ainda nessa noite está sendo pedida a sua alma, mas Jesus Cristo está repreendendo o mal, enviando o recurso da salvação através do arrependimento. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem da justiça e do juízo, mas tem que partir de você uma escolha de arrepender-se, de voltar-se para Cristo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo, mas nós devemos estar dispostos a arrepender dos pecados, a escolher os caminhos que nos levam a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Escolha Cristo, escolha o caminho que leva à vida,
Escolha o caminho que leva à salvação. A Bíblia fala que o diabo é o adversário da nossa alma, é o nosso adversário, e ele anda rugindo e bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, devemos então certamente estarmos vigilantes. Assim a Bíblia fala: vigiai, orai, para que não venham cair em tentações. São muitas as tentações, são tentações imorais, são tentações profanas, são tentações de diversas formas. O homem é tentado. Uns são tentados no dinheiro, outros são tentados em relacionamentos, outros são tentados em seus sentimentos. Mas a Bíblia fala que certamente, se nós nos sujeitarmos a Deus e resistir o diabo, então o diabo fugirá de vós. O que repreende o diabo, certamente, não é uma rosa ungida, não é um sal grosso, não é um objeto, um amuleto sagrado. Um amuleto religioso não pode repreender o diabo, não pode repreender o mal. Um crucifixo não pode repreender o mal. Um terço, um guia não pode repreender o mal. Sal grosso, não. Mas a Bíblia fala que é em nome de Jesus, ou seja, é o poderoso sangue de Jesus Cristo, é o poderoso nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que em nome de Jesus Cristo toda potestade se dobra diante dele. A Bíblia fala que diante de Jesus Cristo todo principado se dobra diante dele. A Bíblia diz que em nome de Jesus todo mal é repreendido e todas as trevas é dissipada. Mas hoje há pessoas que acreditam que é o seu dízimo que expulsa o diabo. Há pessoas que acham que através do seu dízimo elas podem repreender o devorador, que chamam de Satanás. De fato, o diabo não está sendo repreendido quando fazem nas encruzilhadas, nos despachos, nas oferendas em dinheiro, não. O diabo na verdade está recebendo aos seus pés dinheiro quando estão fazendo sacrifícios nas encruzilhadas, quando estão fazendo então oferendas aos Exus. É ele que está recebendo, mas as pessoas estão achando que o dinheiro pode repreender o diabo, chamado devorador. E não pode. De fato é só o sangue de Jesus que tem esse poder. O que pode repreender na vida do homem o mal, chamado pecado, é a conversão verdadeira, é o arrependimento verdadeiro. Converta-se ao Senhor, porque o dia está chegando, aonde Jesus vai lançar uns em trevas, e aonde Jesus vai lançar outros para a salvação, aonde uns vão estar ante a face do Senhor Deus, padecendo então uma eterna perdição, e onde outros vão estar diante de Jesus Cristo para receber a salvação, a recompensa eterna. Mas a tua escolhe de qual lado você vai querer estar, se do lado de Jesus, ou se do lado deste mundo. Este mundo tem o pecado para oferecer às pessoas. O pecado, ele seduz o homem à condenação. É uma isca que te atrai para o prato de perdição. O pecado é uma isca que te atrai para o inferno, para a condenação. Mas a Bíblia fala para resistir à aparência do mal. Para resistir. Certamente precisamos virar as costas para o pecado, dizer não ao pecado, dizer sim a Jesus Cristo. E Jesus está às portas. Hoje é o dia da salvação. Agora é a hora de buscar o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é gozo e paz no Espírito. O Filho do Homem veio para salvar. Jesus veio para buscar salvar o que se havia perdido. Jesus veio para trazer salvação àqueles que estão em meio às trevas, aqueles que estão como cativos, presos no pecado. E muitas pessoas de fato são reféns do seu pecado. O pecado, por menor que seja, ele é o suficiente para a condenação. Não existem níveis de pecado que não condenam, mas a Bíblia fala que o pecado, ele traz o seu salário chamado morte, ou seja, condenação. Tanto o orgulho como a mentira podem condenar igual o homicídio como a idolatria. Todo pecado gera morte sendo consumado, ou seja, sendo então praticado. Cada um é tentado segundo suas fraquezas, mas diante de Jesus não existe fraqueza que não possa ser vencida, porque o Espírito está pronto. Mesmo a carne sendo fraca, o Espírito está pronto. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém. Se Deus ninguém tenta, certamente Ele não vai nos tentar.
esse Deus de fato não pode ser tentado por ninguém. Então certamente nós devemos nos refugiar e depender de Cristo, que pode nos livrar da tentação. Jesus te chama para arrependimento, porque quando certamente descer ao pó, descer à sepultura, nós vamos estar ou do lado da esquerda de Jesus ou do lado da direita de Cristo. Na esquerda de Cristo, na direita de Cristo não representa a política, não representa partidos políticos. Jesus não tem partidos políticos. As pessoas infelizmente estão misturando o profano com o santo. Jesus não tem partidos políticos. Jesus não representa a direita da política e também não pode Jesus ter aliança com este mundo, porque a Bíblia fala que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. À direita de Jesus estão os que fazem a vontade de Deus. À esquerda de Jesus estão os que fazem a vontade do diabo. E muitos estão à esquerda de Jesus fazendo a vontade de Satanás. Muitos estão à esquerda de Jesus fazendo a obra do diabo. São poucos os que estão buscando a força de Jesus Cristo, que estão caminhando na força, na vontade de Deus. São poucos que estão caminhando, buscando a salvação. São poucos que de fato estão buscando pela vida eterna. Por isso que a Bíblia fala que são poucos que se salvam. São poucos que buscam a salvação e são poucos que se salvam. Seja você um desses poucos que serão salvos. Nessa noite você pode fazer parte desses poucos que serão salvos. Você não precisa ser um das maioria dos que vão ser condenados, mas certamente devemos ser um dos poucos que vamos ser salvos por Jesus Cristo. Você não precisa fazer parte da grande multidão, da grande maioria que vai ser condenada, mas faça parte dos poucos que serão salvos dos seus pecados. Glória a Deus. Na porta da igreja, você só pode ser o irmão. Eu te dedico a paz do Senhor também. Deixa eu te falar uma coisa pessoalmente. Continue semelhando, andando a palavra de Deus, você será salvo. Se os demais vão pegar, eu estou devendo ferrar você, né? Do night, Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel, digna de toda aceitação, mas não nos esqueçamos do dia do Senhor que vem. E esse dia vem ardendo como chama de fogo. Por que como chama de fogo? Porque haverá o grande dia do juízo. O dia de Jesus Cristo, o dia da vinda de Jesus é marcado com o julgamento das nações, dos ímpios e dos santos, ou seja, dos santos e dos profanos. Será então o dia do Senhor trazendo juízo. Por isso estejamos prontos. O dia, ele vem. E após a morte todos nós seguimos ao juízo diante de Deus. Busque a salvação enquanto ainda pode ser encontrada. Ou seja, buscai ao Senhor enquanto pode ser achado. E invocar enquanto está perto. Invoca ao Senhor. Ele está perto daqueles que buscam. Aqueles que invocam ao Senhor, Deus está próximo. Aqueles que invocam o Senhor, Ele não está distante, mas está perto. Aqueles que de fato invocam o Senhor, de fato Deus está próximo. Mas a Bíblia fala que nós devemos invocar o Senhor pela salvação. E os de fato invocam o nome de Deus de forma vã, buscando os seus proveitos, os seus interesses, as suas vontades, e se esquecendo da vontade de Deus, que é salvar o homem. Aleluia, a Bíblia fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porém, muitos estão buscando em primeiro lugar as suas vontades. E a Bíblia fala em Filipenses, ou melhor, na carta de Pedro, esses são os inimigos da cruz. E sabemos que são tempos trabalhosos, porque muitos, na verdade, são amigos desse século presente, amigos do pecado, e inimigos da cruz de Cristo, porquanto só pensam nas coisas dessa vida, só pensam nos desejos desta vida. A Bíblia vai dizer que se o homem almeja somente pelas coisas dessa vida e busca somente pelas coisas dessa vida,
se torna um dos homens mais miseráveis, porquanto há algo mais além do que comer e beber, do que aproveitar e se alegrar na carne, algo mais importante do que estar se sentindo bem e alegre no pecado, chamado salvação. A salvação é o mais importante para Deus, mas muitos colocam como prioridade seus prazeres, e vão buscar se alegrar se embebedando, e vão buscar prazeres que levam para o inferno, vão aproveitar uma vida, na verdade lançando ela na lata do lixo, jogando fora aquilo que Jesus tanto pagou um alto preço para trazer a salvação. Ou seja, renunciar ao pecado é um preço pela salvação. Dizer não ao pecado, resistir à tentação, é um preço pago para alcançar a salvação. A Bíblia fala que antes Deus não poupou nem o seu Filho amado, mas antes o entregou à cruz. Quanto mais Deus poupará uma geração que na verdade tem o seu desejo para o que é mal. Se Deus não poupou nem o seu Filho amado, não deixando Jesus ser livrado da cruz, Deus certamente não poupará uma geração que tem colocado no seu coração desejo para o pecado e não tem se desviado da aparência do mal e nem tem buscado os caminhos retos diante de Deus. A misericórdia de Deus, ela é dada a quem busca, mas porém são poucos que estão buscando pela misericórdia. Muitas pessoas colocam no seu coração em buscar a Deus quando chegar a última hora. E eu te pergunto, quando será a última hora? A última hora você vai estar consciente. A última hora você vai estar tendo domínio sobre o que você vai estar falando. Será que num coma alguém tem alguma oportunidade de pedir arrependimento? Será que porventura numa parada cardíaca alguém tem poder de pedir perdão a Deus? Será que porventura alguém, quando ele simplesmente ele dá uma parada, ele certamente tem alguma oportunidade, alguma chance para se salvar? Não. Se existisse o purgatório, qualquer pessoa poderia ser salva, até Satanás poderia ser salvo se existisse purgatório, porque basta uma missa de sétimo dia. Essa crença é mentirosa, essa crença vem de Satanás, essa crença de fato ela não está de acordo com o que Jesus ele prega. Jesus ele prega uma salvação vinda por meio do arrependimento, vindo por meio da renúncia do pecado, mas infelizmente essa falsa crença do purgatório, ela vem de uma forma em que qualquer pessoa, fazendo o que for, praticando o que quiser, ela pode ser salva. Creia na palavra de Deus, creia no Evangelho, fuja das falsas tradições, fuja do falso Evangelho, não seja um bode, dando ouvidos a um lobo devorador, mas ouça a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra do Senhor Deus. Ouve a palavra de Deus e pratica. Examina de após dia a palavra de Deus. Ata essas palavras nas tábuas do coração. E não se aparte dos mandamentos de Deus. Esconde as palavras de Deus na tábua do coração para não pecar contra Deus, para não viver como um homem sem temor. Devemos guardar a palavra na tábua do coração, para não viver um homem pecando, achando normal as práticas errantes. Devemos guardar, esconder as palavras de Deus no coração. Para guardar as palavras de Deus no coração, nós devemos meditar nela todo momento, dia e noite. Devemos abrir uma Bíblia. Devemos ter o costume de estar sempre meditando nas palavras de Deus para não pecar contra Deus. Aleluia! Medita nas Escrituras, medita na palavra de Deus, dia e noite, que nelas nós cuidamos de encontrar a vida eterna, e ela que testifica de Jesus Cristo. Busca a salvação enquanto ela está perto. Muitos no último dia vão dizer: Senhor. Muitos vão pedir a misericórdia do Senhor no último dia. No último instante, muitos vão pedir a misericórdia de Cristo. A Bíblia fala que de maneira que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, para a glória de Deus Pai. Mas porém vai ser tarde demais aos que não se arrependeram, aos que não buscaram a misericórdia, aos que não buscaram a salvação. Por isso busca enquanto pode encontrar. No dia que se chama hoje,
no momento que se chama agora, nós podemos invocar a Deus e Deus inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso pedido de socorro. No dia que se chama hoje, nós podemos nos aproximar de Deus e Deus pode se inclinar para nos salvar. A salvação é aqui e agora. A salvação não acontece entre quatro paredes. A salvação não acontece com a tradição religiosa. A salvação não acontece com dogmas religiosos. A salvação não acontece através de ritos religiosos. A salvação acontece quando alguém de fato confessa que Jesus é o seu Senhor e coloca o seu coração para obedecer a Jesus Cristo. Por isso que certamente muitos serão condenados, porque confessam com os lábios que creem em Jesus Cristo, mas negam a Ele em suas obras. Como diz no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo final: confessam o que o conhece. Livro de Tito: confessam o que o conhece, mas negam as suas obras, sendo más e reprovadas as suas obras. Mas nós não devemos ser reprovados por Jesus, quando de fato nós buscarmos o caminho reto diante de Deus. Nós nunca vamos ser reprovados por Deus quando voltarmos para a palavra de Deus, quando voltarmos para os caminhos de Deus. Nós nunca seremos reprovados por Deus quando deixarmos os caminhos de pecado. Nós nunca poderemos ser reprovados por Deus se deixarmos as trevas e vir para a luz chamado Cristo. Nós nunca poderemos ser condenados ao inferno se deixarmos todo o embaraço do pecado. Deixa a malícia, deixa a embriaguez, deixa a feitiçaria, deixa a idolatria. A imagem de escultura não te salva. Maria não intercede por você. Os guias da macumba não podem te proteger. O crucifixo não pode repreender o mal. Mas antes a Bíblia fala que Jesus Cristo é o socorro bem presente, agora e na hora da angústia. E aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente descansará. É Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. O poder está em nome de Jesus, não está no nome de Maria. Porque todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus Cristo, como ele bem disse. Não sobrou poder para os santos, não sobrou poder para os Exus, não sobrou poder para os espíritos evoluídos, não sobrou poder para os santos intercessores. De fato, o Espírito Santo de Deus é o único que pode interceder pelo homem. Inclina o teu coração para a palavra de Deus. Você deve ter uma Bíblia. Certamente essa palavra ainda ela não está proibida. A palavra não está proibida. Mas as pessoas de fato elas não buscam pela palavra de Deus. Mas a Bíblia está falando que vai chegar uma hora que certamente caminharão errantes pela terra. Vão ter fome e sede, mas não de comer e beber, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as palavras do Senhor. Vai haver uma fome, não é de alimentar-se, não é de se sentar numa mesa, comer um pastel e tomar um suco, mas é de ouvir as palavras de Deus. Vai ser enviado uma fome na terra em que as pessoas vão caminhar errantes. Elas vão de um lado, vão para o outro, elas buscam Deus, e alguns falsos profetas os enganam, os levam à perdição, e vão andar errantes, sendo guiados pelas trevas, porque de fato pecaram contra Deus e não buscaram arrepender-se. Como não buscaram o amor da verdade para serem libertos, assim o espírito do erro, o espírito do engano foi enviado para que assim certamente guia aqueles que não receberam o amor da verdade. Assim está escrito na palavra de Deus. Cuidado! O espírito do erro, o espírito do engano, ele toma posse do coração de alguém que não recebeu o amor da verdade, alguém que endureceu seu coração para a palavra da verdade, para a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos guiará em todo o caminho reto diante de Deus e nos convencerá da justiça e do juízo. Renda-se ao Espírito Santo, renda ao poder de Deus e torne-se ao Senhor Jesus Cristo. A salvação está diante de nós. Só basta tomar uma escolha diante de Cristo. O reino de Deus chegou entre nós, ele está entre nós. E entre ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor Deus possa usar de misericórdia.
pelo amor desta vida. Quando a morte ao teu lado